Samuel? Tudo bem, Bruna? Boa Consegue me ver noite. direitinho? Eu acho que eu tô ficando cortada, né? Tá dando uma... Não, mas fica certo agora. Tá assim Agora tá comigo, assim certinho. com você. Então tá bom. Então, Samuel, eu queria bater um papo com você, né, sobre diversidade sexual. Foi esse o convite, né, que a gente fez para você. E a UP, gente, é uma consultoria de gestão de pessoas. E nós temos como valor diversidade, inclusão. E por isso a gente acha super importante que abrir esses espaços para ter essa temática, né, para que essa temática seja discutida. E hoje nós trouxemos o Samuel, que é uma pessoa assim super engajada, né, com o movimento, ativista, e ele vai falar um pouquinho sobre ele agora para vocês. E te dou a palavra. Obrigado, Bruna. Agradecer mais uma vez ao convite da UP nessa segunda live. A primeira live já foi uma delícia com a Renata, então estou com expectativa alta para esse momento de hoje também. Obrigado, viu? Dar uma boa noite para todas as pessoas que estão aqui na live. Tem algumas pessoas que eu conheço, Buiú tá aí, Kátia, Cláudio, Bruno. Obrigado, gente, por vir. Contar um pouquinho, então, sobre a minha trajetória, o que me traz aqui a esse ponto, né, Bruno? Sim. Eu sou psicólogo, psicoterapeuta, me formei pela PUC Minas em 2010. Em 2013 fiz especialização em terapia comportamental, também pela PUC Minas. Em 2014 fiz um curso de de políticas públicas de gênero e raça pela UFMG e alguns outros cursos. Assim que eu me formei, em 2010, em 2011, eu passei em um concurso público, aí eu fui trabalhar no interior de Minas Gerais, numa cidade chamada Pompéu. Fiquei lá por 3 anos, era psicólogo do CRAS, então conduzia grupos de crianças, adolescentes e de idosos, atendia lá em uma das clínicas e dava aula no curso técnico, eu era o professor de psicologia e ética. Mas a minha vida sempre acontecendo aqui em BH, então eu retornei para cá em 2014. Trabalhei mais um tempo aqui como psicólogo social e terapeuta sempre, até que eu recebi um convite de um ex-professor, que é o Gober, para compor uma equipe junto com ele. Então hoje eu tenho 2 frentes de trabalho. Uma delas é com o Gober, nós criamos uma formação em coaching psicológico. Que Inclusive o Gober inclusive está estou na próxima participando. turma. Exato. Pois é. Estou lá. Então, uma das minhas frentes é com coaching. Eu digo que eu só trabalho com polêmica, Bruna. Então, uma delas é o coaching, a outra é a questão LGBTI+. Então, eu sou um dos professores dessa formação, junto com o Google, que já acontece há 4 anos. E a outra frente de trabalho, então, é com a temática LGBTI+. Como que isso surgiu na minha atuação? Desde 2006, quando eu entrei na psicologia, eu comecei a estudar sobre a homossexualidade, sobre a aceitação, sobre o preconceito. Lá atrás eu queria me entender um pouco mais e aí depois eu fui percebendo que com os meus achados eu poderia também trazer algumas contribuições para a própria psicologia. Então eu passei a estudar mais esse tema e me apresentar em encontros de psicologia, então ter uma jornada mais acadêmica, até que em 2014 eu resolvi trazer isso para o meu trabalho especificamente. Então, desde então, o que eu faço? Eu sou um psicólogo gay para pessoas LGBTI+. Então, toda a minha divulgação e a minha atuação como psicólogo, como terapeuta e palestrante é direcionada a essa temática. Ah, Silvana, você não atende mais, então, pessoas que são cis, hétero? Atendo, sim. Mas o meu olhar, o meu foco, ele é voltado, sim, para a questão LGBTI+, que eu assumi meio que esse compromisso ético comigo e com a minha comunidade para poder contribuir de alguma forma, né, a partir desse meu conhecimento que é o da psicologia. Então, eu estou aqui a partir dessa trajetória, né, e criei o meu projeto, que é o Seja Cor, porque eu sempre digo, seja a cor que sua vida precisa. Ok. Então, para a gente começar assim a nossa discussão, que hoje a gente veio aqui para isso, né? Eu queria te perguntar, o que a gente pode entender como diversidade? Ótimo, Bruno. Muitas vezes a gente fala sobre esse conceito e logo a gente pensa, pelo menos eu, né, que estou mais nesse universo, pensava só assim em questão LGBTI+. Ou quem está trabalhando com outras minorias pensa só naquele recorte. É importante a Uhum. gente entender que quando a gente está falando em diversidade, é importante considerar todas as diversidades.
Então, por exemplo, falar sobre diversidade não é só falar sobre questão LGBT+, é falar também sobre a questão das mulheres, de pessoas com deficiência, de pessoas pretas, de pessoas gordas, enfim, uma série de questões que nos atravessam e que acabam, às vezes, nos colocando em situações na sociedade, e aí fazendo um recorte para o tema de hoje, no trabalho, em situações de opressão ou de silenciamento. Então, falar sobre diversidade De marginalização, assim, né? De marginalização, exatamente. Então, falar sobre diversidade é entender que a diversidade realmente é ampla. São várias diversidades. E que, inclusive, uma pessoa, ela muitas vezes carrega mais de um desses elementos. Então, ela passa por mais opressões, por mais marginalizações ainda. Hoje, o nosso recorte, então, vai ser sobre a questão LGBT+, né, que é de onde eu consigo falar um pouco melhor. Então, na live passada, a gente conversou bastante sobre as letrinhas. Eu vou passar aqui hoje só para contextualizar um pouco mesmo sobre quais são essas principais identidades que a gente está falando. Mas fica o convite também para quem quiser entender um pouco mais a respeito. A outra live tá salva, não tá, Bruna? Sim, a outra live tá salva, tá no YouTube, inclusive, e aí qualquer pessoa pode acessar. Então, ótimo, porque lá tem uma discussão mais aprofundada. Hoje eu vou passar um pouco mais breve nisso, mas também ficando alguma dúvida, vocês mandam aí que no final a gente volta a falar. Inclusive, essa live aqui também vai ficar salva. Ótimo. Para quem quiser rever ou então, né, perdeu, enfim, tá salva. E como que é então? Né? Quando a gente está falando sobre questão LGBTI+, tem algumas identidades aí que são importantes da gente pontuar. As três primeiras talvez são as que a gente mais conheça e consiga ter uma proximidade desse conceito. Então, que é L, de mulheres lésbicas, G, homens gays, e B, pessoas bi. E lembrando sempre que pessoas bi existem. Não é fase, não é indecisão, é uma identidade, de fato. Bi, pessoas bissexuais. Nós temos, então, também a letra T, que está se referindo às travestis e às pessoas trans. Podem ser tanto mulheres trans, homens trans, pessoas trans não binárias. O que são essas pessoas T? São pessoas que têm um gênero diferente do gênero que foi atribuído ao nascimento. De maneira muito resumida, como é que a nossa cultura ela funciona? Quando nasce um serzinho, ou até antes de nascer mesmo, pelo ultrassom, a medicina olha para o que tem entre as pernas dessa pessoa e diz o gênero dela, se ela vai ser homem ou vai ser mulher. E só fala sobre essas duas alternativas. Isso está totalmente errado. O que tem entre as pernas e que não diz sobre o nosso gênero, diz só sobre a biologia do corpo. Sim. Eu, por exemplo, estou falando aqui para vocês que eu sou um homem gay. Eu não preciso abaixar a minha bermuda, que eu estou de bermuda aqui embaixo. Eu não preciso abaixar a bermuda para mostrar para vocês o que eu tenho aqui. O que me define, então, enquanto homem gay? É a minha apresentação, é a minha consciência, a forma como eu me vejo e me coloco no mundo. Então, pessoas T, né, são pessoas que foram identificadas com um gênero, porque a medicina, a família, a sociedade se ateve só a essa biologia, mas essas pessoas têm um gênero diferente daquele que foi atribuído. Né? Um exemplo que a gente acompanhou bem e que eu gosto de poder usar, porque é bem didático, é o do filho da Gretchen, o Tammy Gretchen. Né? Ele foi atribuído a ele o gênero feminino por algum tempo. Ele até correspondeu a essa expectativa, mas ele percebeu que o seu gênero de verdade é o masculino. Então a gente fala que ele é um homem trans. Porque ele passou por esse momento de, antes, a cultura identificá-lo como de um gênero e ele teve que se reafirmar em outro gênero. E a gente sempre coloca... tem também o I. O que é esse I? Pessoas intersexuais. São pessoas que nascem com uma biologia que tem elementos dos dois sexos biológicos. Então, é alguém que não nasce só com pênis, testículo e próstata, por exemplo, que seria o designado para um macho biologicamente, ou vagina, útero,
trompas, que seriam de fêmeas. São pessoas que nascem com essa genitália com elementos dos dois mundos biológicos aí. Então, é o que antigamente se dizia hermafrodita, mas esse é um termo que a gente não usa mais. Esse termo ele é preconceituoso, ele é um termo designado para a natureza, para outras situações. Quando estamos falando de pessoas com essa condição, a gente fala sobre intersexo. E não tem aquela coisa assim, então a pessoa nasce com os dois órgãos. Não, às vezes é parte de um e parte do outro. Não tem esse mito assim de que a gente fetichiza, às vezes, de que tem os dois órgãos. E a gente muito sempre bom. coloca... Não, desculpa, pode continuar. Não, eu ia dizer que é muito bom a gente falar sobre essas questões, porque eu acho que muita gente ainda usa esse tipo de termo e de forma errada, né? Então, isso aqui também serve para democratizar esse conhecimento, né? Da gente ter que usar as nomenclaturas certas, assim, se dirigir às pessoas de uma forma correta, né? Até porque é muito importante isso, né? Porque isso diz sobre o respeito que nós temos nas relações que nós estabelecemos. E realmente, às vezes, é difícil, porque esse assunto está sempre em evolução e os termos eles vão aparecendo. Então, não é vergonha nenhuma não saber direito o que significa ou como se comunicar. E então é muito bom ter esse espaço mesmo para buscar essa atualização. Né? E pensando nisso, então, que sempre existem novos termos que vão além desses que eu estou dizendo, é sempre bom, quando a gente fala sobre essa sigla, LGBTI, colocar um mais no final. O que esse mais ele quer dizer? Eu estou considerando que existem ainda outras identidades, outras orientações que não cabem nessa sigla. Às vezes o pessoal faz algumas zoações assim, mas essa sigla é enorme, daqui a pouco ela vai ser um alfabeto. Eu acho maravilhoso, acho que tem que ser um alfabeto mesmo, porque é considerar as particularidades de todas as pessoas. E vamos então aprender esse alfabeto. A gente já aprendeu outro, tem mais um para a gente aprender aí. Sim. E aí, assim, quando a gente fala de diversidade, eu acho que muita gente confunde com o termo inclusão. E eu queria te perguntar, assim, como que a gente consegue diferenciar isso? Porque é diferente, né? É diferente. Eu mesmo já confundi por muito tempo esse termo. Para mim, sempre que falava em diversidade, já estava pressuposto a inclusão. Uhum. E não é assim. Qual que é a diferença? Né? O que cada um desses termos ele quer dizer? Quando a gente está falando em diversidade, o que a gente está dizendo é que a vida, as expressões humanas, as nossas identidades, as subjetividades, os nossos corpos, eles são diferentes. Né? Cada um tem uma história de vida, cada um tem um contexto, tem uma forma, uma maneira de estar no mundo. Então, diversidade é isso. É o que compõe a experiência humana, né? Estamos falando aqui de seres humanos, é o que compõe a experiência humana. Ela é diversa. Nós temos várias formas de ser uma pessoa. E aí, inclusão. O que significa inclusão, então? É quando a gente traz isso para o ambiente de trabalho. Pensando em um ambiente de trabalho, então, muitas vezes o ambiente de trabalho ele é reflexo da sociedade. Estou dizendo muitas vezes porque nem sempre foi. Porque para ser reflexo da sociedade, o ambiente de trabalho precisa trazer a diversidade para dentro dele. Porque se a diversidade existe, se as pessoas são diferentes, é preciso que o ambiente de trabalho também reflita isso. E por muito tempo, a gente sabe que o ambiente de trabalho, pelo menos formal, foi um ambiente de homens héteros brancos, cis. Então, não tinha diversidade nesse ambiente, não tinha diversidade de ideias, de posturas. Então, a sociedade não estava representada ali. Então, falar em diversidade no ambiente de trabalho é trazer essa representação para dentro desse ambiente. É diversificar também os colaboradores, as pessoas naquele ambiente. E aí, esse é o primeiro passo. O que é, então, a inclusão? A inclusão é o segundo passo, que é muito importante. Quando eu trago essa diversidade para o ambiente de trabalho, é necessário que eu também inclua essa diversidade. Não é só colocar pessoas diferentes da minha empresa, por exemplo,
e esperar que tudo funcione da melhor maneira possível. Eu preciso pensar em estratégias para que essa pessoa se sinta acolhida, se sinta pertencente àquele espaço, para que ela seja de fato respeitada, ouvida. Então, todas essas estratégias para que a diversidade seja implementada e para que as pessoas se sintam bem naquele ambiente é o que a gente chama de inclusão. Então, diversidade é trazer essa representatividade humana para o ambiente de trabalho e inclusão é criar espaço e ambiente para que as pessoas se sintam bem e, de fato, produtivas naquele ambiente, ou seja, reconhecidas ali. Sim, e aí quando você fala de diversidade e inclusão, ok, a gente entende, sim. Mas como assim, como que a gente pode preparar a sociedade para receber essa diversidade, assim, porque você falou, eu preciso incluir as pessoas, mas eu preciso fazer com que elas se sintam pertencentes. Como, assim? Tem algum primeiro passo? O que que a gente pode fazer para que essas pessoas sejam mais acolhidas, assim? Nos meios sociais, não só nas empresas, né? Não só nas empresas. Ótima pergunta, Bruno. Eu acho que assim, são vários passos e às vezes passos muito específicos de cada contexto, de cada identidade. As estratégias para uma mulher trans serão diferentes das estratégias de inclusão para uma mulher negra. Então, nós temos especificidades. Mas pensando em um primeiro passo, que talvez sirva de norte para todas essas diversidades, eu acho que é o que está acontecendo aqui, por exemplo. Diálogo, espaço, dar nome. A palavra é algo que marca a nossa experiência. Não é à toa que a gente tem várias palavras para dar significados e nomes para sentimentos, para coisas, para tipos de relações, para conhecimentos. Então, a palavra, ela estrutura os significados das coisas. Então, o primeiro passo para conseguir que a gente efetive uma diversidade incluída, seja no trabalho, seja na sociedade, em outros espaços, é falar sobre. É possibilitar que a palavra circule. E quando eu falo sobre, é falar mesmo com a disponibilidade de eu falar sobre a minha perspectiva, sobre o meu ponto de vista e ouvir também a perspectiva do outro, dar espaço para que o outro diga. E aí, trazendo, né, para o ambiente das empresas, eu vejo como o primeiro passo talvez seja empresas que nunca falaram sobre diversidade, promover uma palestra, uma roda de conversa, um material informativo, ou seja, qualquer primeiro passo nesse sentido para dar nome ao que é diversidade, para dizer isso que a gente disse inicialmente aqui, demarcar algumas identidades, porque trazer esse conhecimento torna as pessoas mais aptas a serem empáticas, porque elas passam a conhecer aquilo. Porque às vezes o que nos afasta e gera um preconceito muito, muito grande é de fato não conhecer, não saber sobre. E conceitualmente é uma dessas formas. Só não esquecendo que só falar sobre não basta. Teve uma pesquisa em 2010, se não me engano, eu sempre perco essa data, mas foi uma pesquisa muito grande feita aqui no Brasil sobre o preconceito. E uma das hipóteses era entender o que diminuía o preconceito. E os pesquisadores e as pesquisadoras pensaram inicialmente que poderia ser, por exemplo, classe social ou escolaridade. A pesquisa mostrou que não é o tanto de dinheiro que você tem, nem o tanto de conhecimento que você tem que necessariamente te torna mais ou menos preconceituoso. Então, falar sobre é só um passo. Qual que é o outro passo? O que a pesquisa mostrou foi conviver com pessoas diferentes de você. Ou seja, conviver com a diversidade. Então, se eu conheço pessoas LGBT, se eu convivo com essas pessoas nos meus espaços, eu consigo ser mais empático e desconstruir mais os meus preconceitos. E aí, pensando então nessa questão, né, Bruno, assim, tanto para a sociedade quanto para empresas, um passo a passo de como incluir a diversidade, falar sobre, ou seja, dar palavra, dar o significado para aquilo e incluir, trazer corpo, trazer presença, trazer experiência. Isso também precisa acontecer junto com o significado.
Esse primeiro passo, inclusive, é muito da sua história, né? Porque eu lembro que você contou sobre a sua experiência de ter falado sobre com a sua mãe, que era uma pessoa também que tinha uma certa Uhum. resistência, né? Exato, exato. A minha irmã até entrou aqui já na conversa, não sei se elas estão juntas lá. É, mãe, se você estiver aí, ó, não fica brava. Ela ficou um pouquinho brava depois. Eu falei, mãe, é super natural e é bom ter esse exemplo, assim. As pessoas mudam ao longo do tempo e falta muito isso, assim, um acolhimento, um conhecimento. A minha mãe, como vários outros, e de vários outros pais e familiares, não tinham muito conhecimento sobre essa experiência e o conhecimento que tinham era muito estigmatizado. Eu lembro mesmo, assim, eu quando adolescente, mais jovem, os referenciais que eu tinha de pessoas LGBTI+, era quando eu via em jornais pessoas sendo expulsas de casa, sendo assassinadas, na mídia também, representações de pessoas com uma história muito triste e que morriam no final dos filmes. Ontem eu estava assistindo um documentário que chama Revelação, tá na Netflix. Indico, assim, muito, muito, muito bom. Sobre pessoas trans, falando sobre a representação trans na mídia, tanto cinema quanto séries, lá nos Estados Unidos. E o que me chamou muita atenção foi essa marcação assim, das pessoas trans dizendo que, por muito tempo, o que elas viam no cinema era aquela representação de uma pessoa trans louca, psicopata, assassina, que tinha algum desvio e de caráter, inclusive, ou aquela pessoa que sofre demais, que vai passar por um processo que mexe com seus hormônios e que vai ter câncer e que vai morrer. Imagina a gente vendo essas experiências. Não quero ser isso, não quero ter esse Sim. destino para a minha vida. Então, assim como nós passamos por esse pavor, as nossas famílias também passam, os nossos amigos também passam. Tem uma super mãe aqui também, tipo a minha, que a minha é uma super mãe. Hoje ela já briga se viver passando por alguma situação, por isso que ela ficou brava. A Kátia, né, falando que também ela sempre aprende com essas convivências. E o Bruno disse aí, ninguém nasce desconstruído. É um processo que é constante. Por isso que é bom a gente dar espaço para a palavra, para entender os significados e para a convivência e para a experiência, Agora, para ter agora passos. desculpa te interromper. Agora, sobre esse segundo passo, que você falou sobre conviver, né? Uhum. A tendência é que as pessoas sempre procuram seus pares. Aham. Como que as pessoas podem, assim, eu acho que é a partir da palavra também, né? Mas como que elas podem, assim, ter mais contato com as pessoas nesse sentido? Como que elas podem, assim, né? Eu acho que até desconstruir mesmo. É a partir da Sim. palavra, só da palavra? Mas tem algum outro É, passo, assim, por exemplo, livros, né? Igual você falou hum. sobre séries. Esse é um passo que passa por isso, né, Bruna, assim, do significado, que é muito importante. Acho que esse é o primeiro passo para nos preparar para essa experiência. O segundo passo, sair das Sim. nossas zonas de conforto. Se eu percebo que o meu ciclo de contatos está sempre muito igual, é porque então eu não estou experimentando outros espaços, outras perspectivas. Então, inclusive, é poder pensar sobre isso, assim, onde eu estou indo? O que eu tenho Uhum. feito? Quais as possibilidades que a minha cidade, por exemplo, me proporciona de lazer e de cultura? Será que eu vou sempre aos mesmos passos? Então eu vou estar sempre no meio das mesmas pessoas. Então é tensionar, porque a gente facilmente cai em uma zona de, de conforto. E isso é péssimo, porque isso torna o nosso pensamento mais inflexível e vendo só aquilo como realidade. Então, sempre que a gente Engraçado. puder ir para outros espaços, amplie essa nossa visão. Sim. É engraçado que a gente tem medo, assim, do desconhecido, né? Do que a gente não conhece. É, Então a gente acaba não convivendo assim mesmo, né? Mas é, é exatamente. bobagem. É. Então, eu trouxe uma pesquisa que a gente até comentou Hum, com ela, hum, né, sobre ela antes, né? Assim, essa uhum, pesquisa eu vou até pegar aqui. É uma pesquisa que eu vi numa reportagem do G1
E nessa reportagem, o título é Metade dos profissionais LGBTs assumiram orientação sexual no trabalho. E foi uma pesquisa feita no LinkedIn, com profissionais que utilizam a rede, né? E aí eles conseguiram chegar num número que foi 32% das pessoas que responderam a pesquisa, né? Que são LGBTs, disseram se sentir acolhidos, aliás, 32% se sentiram acolhidos na empresa atual ou que trabalharam. Ou seja, uma parcela muito pequena, né? Assim, e aí eu queria entender, assim, quais são os impactos, né, mesmo, assim, da gente conviver com a diversidade. Porque o resto dessas pessoas que responderam a pesquisa, né, não acolheram essas pessoas. E elas não se sentiram parte daquele espaço. Isso é muito pouco mesmo, Bruna. Especialmente pensando que várias dessas pessoas, inclusive, não fazem isso, ou algumas por não se sentirem confortáveis de maneira mais leve, mas outras porque são coagidas e correm, inclusive, o risco de perder o emprego se fizerem isso. Sim. Então, não é só a questão, né? Assim, porque às vezes parece simples, é assumir ou não assumir, mas é isso, está dizendo. O que implica o assumir? O que implica o não assumir? A gente está falando sobre a saúde emocional das pessoas no ambiente de trabalho, inclusive. E eu gosto de fazer uma provocação nesse sentido, que é assim, a gente tem essa divisão, né, de vida pessoal e vida profissional. Às vezes eu acho ela um pouco problemática. É óbvio que existem esses dois espaços e esses espaços eles demandam da gente posturas diferentes, posicionamentos diferentes, formas de se comunicar diferentes. Mas ambos os espaços são vida. Seja nas minhas relações pessoais ou de trabalho, sou eu, sou o Samuel. É a minha identidade expressando vida naquele ambiente. E por que eu sou crítico a essa divisão? Que às vezes mundo do trabalho e mundo pessoal. Porque muitas vezes ela serve para silenciar experiências que não são hegemônicas. O que isso quer dizer? Aquela história. Tipo, mas isso é muito mimimi, né? Assim, para que essa necessidade de assumir no trabalho? Isso é sua vida pessoal. Ninguém precisa ficar sabendo disso no seu trabalho. Será que não? Porque a gente fala isso com pessoas que são LGBTI+, por exemplo. A gente não precisa assumir. Mas o cara hétero que está lá na empresa tem uma foto da esposa e dos filhos em cima da mesa. Isso é fazer o quê? Isso é assumir. Isso é assumir vida pessoal e levá-lo, inclusive, para o trabalho. Ele está errado em fazer isso? Não. Isso é maravilhoso. Porque é tudo vida. É vida que está circulando ali. E quando eu me sinto pertencente, acolhido naquele ambiente e autêntico, eu inclusive vivo mais. Eu produzo mais. Eu trabalho mais. Então, quando a gente fala, né, sobre no campo do trabalho você não precisa se assumir, quem ouve isso é só uma pessoa LGBTI+, ou de uma minoria, porque estão querendo nos silenciar. Porque para a pessoa cis hétero, essa expressão é sempre garantida e bem-vinda. Então, qual que é a necessidade de se assumir no ambiente de trabalho? Não perder a sua energia vital, é não perder vida. Você é esse conjunto todo, não dá pra gente separar as coisas. Agora tá aqui o Samuel gay, daqui a pouco não vai estar mais o Samuel gay. Não, o Samuel é gay em todos os espaços. Inclusive, isso me parece cansativo, assim, né? Demais. Eu digo, desgastante, você ter que ficar escondendo mesmo o que você realmente é, né? E mais do que cansativo e desgastante, Bruno, porque é mesmo, porque aí a gente fica investindo uma energia que poderia estar sendo direcionada para outras coisas, para manter uma postura de não dar pinta, por exemplo. Então tem esse elemento sim. E pior do que isso, tem um conceito que eu gosto muito, que é do Sidman, que é um psicólogo que eu sempre cito, que eu adoro, que ele fala assim,
Pessoas que aprenderam a reagir ao amor com, ao amor e à sexualidade como se fossem algo sujo, estão restringindo a sua experiência como se estivessem fisicamente restritos. O que ele está dizendo, então? Quem se silencia, reprime a sua experiência sexual e afetiva, como se aquilo fosse motivo de não vivenciar, fosse sujo, errado, é mais do que como se eu estivesse deixando aquilo de lado. Tem uma percepção subjetiva, sente como se estivesse realmente preso, prisioneiro de alguma coisa. Então, imagina você em um ambiente de trabalho que você se sente aprisionado ali, porque você consegue não vivenciar, dar vazão a quem você é. Você não vai ter saúde emocional para produzir bem, inclusive. Isso vai ser impactado. E aí, esse é um ponto. Uma luz no fim do túnel para a gente, né? Nesse mundo capitalista, o que acabou acontecendo? As empresas, elas perceberam isso, porque são boazinhas. Algumas talvez sejam. Mas não é muito por aí. No ambiente de trabalho, produzem mais. Porque eu vou me sentir mais pertencente, com energia vital naquele espaço. Opa, agora voltou. Voltamos? Acho que voltamos. Deu uma caída aí. O que as empresas perceberam? Pessoas que se sentem acolhidas, então que podem se expressar no ambiente de trabalho, produzem mais. A vida está acontecendo ali. Outra coisa, ambientes de trabalho que têm diversidade são ambientes com mais inovação, com diversidade e inclusão, né? Claro. São ambientes com mais inovação, porque tem perspectivas diferentes ali, tem formas de pensar, tem histórias de vidas, tem criatividade circulando. Então, essa junção de maior produtividade, porque eu me sinto mais pertencente àquele espaço, e maior inovação, criatividade, o que gera para as empresas? Ixi, deu uma travada. Para o ambiente de trabalho. Opa, deu uma instabilidade aqui. Voltamos. Espera aí, deixa eu voltar. É a minha internet? Ou é a sua? Acho que é a... Não sei se você tá travando para mim. Tô sabendo. Você que trava aqui para mim, mas eu acho que sempre é assim, né? Porque o meu vídeo, como tá aqui... Não sei. Vamos... Deu uma travada e agora o seu rosto tá até um pouco borrado, assim. Ué, então pode ser aqui. Será que... Ó, meu rosto melhorou? Agora tá voltando. Mais ou menos. Dá pra te ver, assim, a sua gravatinha. Tá. Vamos... Ó, ele travou também pro Misael. Travou também. Agora tá voltando, ó. Tá voltando, Roberto. O Roberto tá dizendo que você está travando. Uhum. Vamos aproveitar, assim, você estava falando sobre questão das empresas investirem nisso, né? E... Ixi, travou de novo. Uhum. Voltou? Ai. Tô voltando. Querendo derrubar a nossa live? Oxi. Não, por favor. Agora tá voltando. Não, por favor. Agora tá voltando. Você estava falando sobre a questão das empresas investirem nisso. Aí você estava falando, tem a questão delas serem boazinhas? Tem essa questão. Mas aí eu não consegui entender o resto. Ótimo. Vou repetir tudo. Agora tá indo, né? Voltou. Sim, agora tá. Então, mas além das empresas, algumas serem boazinhas, o que se percebeu, né, nesse nosso mundo capitalista foi a questão dos impactos em questão de mercado mesmo. Então, um desses impactos é empresas que têm diversidade e conseguem incluir essa diversidade,
tem pessoas, tem colaboradores ali que se sentem mais autênticos e acolhidos naquele espaço. Logo, eles produzem mais. Além disso, empresas que têm diversidade e incluem essa diversidade, tem ali diferentes pessoas com diferentes histórias de vidas, com diferentes perspectivas, ou seja, diferentes formas de pensar e de contribuir para aquele espaço. Então, é uma empresa que tem mais inovação. E essa junção de produtividade e inovação gera lucro. Então, é algo que traz benefícios para as duas pontas dessa história. Traz benefício para as pessoas no ambiente de trabalho, porque vão se sentir mais acolhidas, ou seja, com mais saúde emocional para trabalhar. E até ali, mesmo para o mais resto da equipe, né? felizes, Não só e para para as a empresa. pessoas. Sim, Para a até mesmo para a equipe, equipe, traz igual você inclusive estava novos falando. aprendizados. Traz Isso. novos aprendizados, né, ao conviver com pessoas diferentes. Então, todo mundo ganha. Sim. Vamos voltar aqui um pouquinho, só para a gente ler os comentários. Eu tô vendo aqui, tem muita gente mandando coisa. Tem gente dando boa noite, a Kátia dando boa noite, Edivaldo, boa noite, Samuel. Tem a Paula, que é a Nutri. Orgulho Transviado. É uma pessoa que, inclusive, não sei quem é, né? Mas é uma pessoa que participa muito. O Bruno. Manda aqui, ninguém nasce desconstruído. Realmente, a gente aprende muito ao longo da vida, né? A Kátia, eu aprendo sempre com meu filho, com a nossa convivência. Orgulho Transviado. Maravilhoso, vale a pena. Quando o documentário citou aquela cena final do filme do Ace Ventura, foi o que mais me chocou. Eu ainda não vi o documentário, né? Mas dando um spoiler, já que o Bruno já falou, mas um spoiler sem contar, é muito impactante mesmo isso. Eu fui revisitando, inclusive, filmes que eu já tinha visto antes e achado ótimos, séries, e agora eu tenho um novo olhar, assim, problematizando algumas coisas. E essa cena final do Ace Ventura é um terror, é um terror. É mesmo? Então, o documentário é Revelação, tá na Netflix. Ah, sim. Então fica aí de dica, né, para as pessoas assistirem. Inclusive, vou colocar na minha lista. E aí ele falou também a série Pose, também na Netflix, muito boa para quem quer se aproximar e conhecer a realidade da comunidade trans. E a forma que são e forma vistas na sociedade. Ele também colocou assim, fora que toda vez que saímos do armário, na empresa vem aquela pergunta, quem é o homem da relação? Nesse ponto percebo o quadro. Aliás, ele acabou colocando aqui que ele escreveu errado. O quanto a pessoa está longe de entender sobre a nossa sexualidade. Eu acho que é algo muito frequente assim também nas empresas, as piadas, né, que as pessoas fazem também, que acaba constrangendo, né, as pessoas, deixando as pessoas constrangidas. E é algo muito frequente, assim. Misael também... Ah, não, Misael, na verdade, falou que travou. E as outras pessoas só estavam falando que travou. E é isso, assim. E aí, outra coisa que eu queria te perguntar, porque você até falou, né, como que a gente faz isso. Existem políticas, assim, que a gente pode seguir, por exemplo, não sei, de inclusão dentro das empresas, algo que o RH possa fazer? Você falou sobre essa questão das rodas de conversa. Há outras políticas que a gente pode implementar nesse sentido? Sim, Bruna, com certeza. Eu, inclusive, fiz uma listinha aqui, para não me perder, né, pensando em algumas coisas e tudo. Mas até antes, pensando nisso, né, no primeiro passo, você me perguntou já em outras coisas, pensando no primeiro passo aqui, então, para o RH, por exemplo, pensar no recrutamento. Às vezes a gente começa a pensar a partir da seleção, mas é pensar, antes disso ainda, pensar assim, onde eu estou buscando possíveis profissionais para a minha empresa? De onde eu estou recebendo esses currículos ou onde eu tenho buscado profissionais para esse meu ambiente de trabalho? Às vezes também é poder pensar nisso, assim, que às vezes a gente vai com um olhar muito viciado
nas mesmas fontes, sempre, nos mesmos lugares, isso não vai trazer diversidade. Eu estou sempre naquela mesma perspectiva. Então, é ampliar também as minhas possibilidades de fazer um recrutamento mais diverso, para que aí na seleção, sem preconceito, eu possa então pensar nessas diversidades, né, avaliar de que maneira que elas vão contribuir para aquela empresa e incluí-las de fato. Aí eu trouxe aqui também, ó, vamos lá. Engajar as pessoas que trabalham naquela empresa em políticas pró-diversidade. Então, sempre que a empresa for pensar em desenvolver alguma ação, eu acho que é importante, além de chamar algum especialista assim na área e tudo mais, uma consultoria, e aí chamem a UP, né, no caso. Por favor. Ouvir quem está lá na empresa. Sim. Ouvir quem é parte desse grupo que está naquela empresa, que vai ser quem pode mais falar sobre o que precisa ser feito, sobre os gaps que existem naquele ambiente. Então, isso é muito importante. Dar voz à diversidade internamente. E as consultorias também ficarem atentas a isso, evidentemente, né? Outra iniciativa importante. Ter documentos internos, né? Além desses espaços de diálogo, documentos internos que falem sobre um código de conduta ética, de respeito à diversidade e também consequências a isso. Não basta ter um código lá lindo, que ninguém lê, que ninguém coloca em prática, porque não faz diferença eu colocar em prática ou não. Então, eu preciso ter um código desses e consequências caso aquelas normas, orientações não sejam seguidas. Então, assim, não fechar os olhos para quando a LGBTfobia, quando o racismo, quando o machismo, quando o capacitismo acontecer dentro das empresas. Isso precisa ser consequenciado. Promover eventos sobre as temáticas. E aí aqui eu faço uma crítica também, um puxão de orelha. No mês passado, em junho, eu fui convidado por algumas empresas para falar sobre esse tema, por ser o mês de orgulho LGBTI+. Uma empresa que quer incluir de fato a diversidade nos seus espaços, não pode falar sobre esse assunto só nos meses. Então em março vai isso ser é tema super mulher. Importante. Em junho vai ser LGBT. Em novembro vai ser negros. Se eu faço só isso, fica parecendo muito protocolo. Fica parecendo muito aquela coisa que estou fazendo só para cumprir. É o calendário de eventos, né, da empresa. O calendário aqui, Então, assim, trazer essa pauta para a empresa é discutir isso ao longo do ano. É distribuir essa discussão. Ter nesses momentos é importante? Sim, é fundamental para celebrar essas datas que elas são significativas. Mas isso precisa compor o universo dessa empresa ao longo do tempo. Senão, não vira cultura daquela empresa. Vira só o calendário, como você bem colocou. O recrutamento a gente disse. Início de recrutamento, eu vou citar a iniciativa de uma empresa aqui de BH, que eu já fui lá algumas vezes também, chama CINIT. CIT. É uma empresa de tecnologia e eles fazem uma coisa que eu acho sensacional. Eu já vi isso duas vezes nesse último ano. Eles criaram capacitações gratuitas para pessoas trans. O que essa iniciativa está dizendo? Né, assim, acho que até um teminha que a gente, não sei se vai dar tempo de falar, mas eu já vou dar uma pitada aqui que nós conversamos nos bastidores. Pessoas LGBTI+, às vezes passam por uma experiência de exclusão educacional muito forte. Especialmente pessoas trans, pessoas T, pessoas travestis também. Porque são pessoas que são impedidas de viver a sua identidade no ambiente escolar. Então, imagina se eu não posso ser quem eu sou naquele ambiente. É difícil me manter naquele ambiente. É difícil me manter naquele ambiente que me anula o tempo todo. Então, muitas vezes, sair da escola é inclusive uma estratégia de sobrevivência.
Porque se eu me mantenho naquele ambiente que me anula o tempo todo, eu estou morrendo aos poucos. Então, pessoas T, né, trans e travestis, passam muito por isso. Isso é muito marcado na história dessas pessoas. Então, são pessoas que muitas vezes estão excluídas dessa formação educacional e profissionalizante. Então, como que eu vou exigir um bom currículo se eu não tenho oportunidades de capacitação, de profissionalização para essas pessoas? E até mesmo porque, assim, eu fico pensando que pode ser um trauma muito grande, né? Um constrangimento muito grande que essa pessoa sofreu, um bullying, né? Assim, na época escolar, no período escolar. E aí que agora, assim, qual que são as possibilidades dessa pessoa voltar a estudar num ambiente desse, né? Eu acho que... Pois é, pois é. A gente não vai aonde a gente é, é humilhado, onde a gente Sim. não é reconhecido. Né? Então é muito complicado isso. E aí, quando a CIT faz essa iniciativa, eu acho incrível, porque, pensando nisso, na falta, então, de pessoas ter talvez uma profissionalização para trabalhar naquele espaço, mas percebendo a responsabilidade social e ética daquela empresa em incluir essas pessoas, eles criam de tempos em tempos capacitações específicas para pessoas trans e gratuitamente. O que eles estão fazendo então? Preparando possíveis profissionais para estarem naquele espaço ou inclusive para estarem em outros espaços. Então essa é uma iniciativa que eu gosto de citar sempre, porque eu acho ela muito legal, muito interessante. Muito então, mesmo. Mais uma. Uhum. Outra coisa, né, já que se na minha empresa, por exemplo, eu não tenho esse tipo de prática, a minha empresa pode divulgar práticas inclusivas. Então isso também pode ser um papel da própria empresa, de ter uma comunicação, tanto interna quanto externa, que divulgue práticas interessantes nesse sentido. Canais de reclamação, inclusive para fazer valer os manuais de conduta, a comunicação, ter essas questões, né, como tema que atravesse as capacitações. É muito comum quando você entra em alguma empresa, tem aquele um treinamento. Incluir nesse treinamento, então, esses temas de respeito O próprio treinamento de integração da pessoa na empresa. Exatamente. Sim, aquele momento inicial, o boas-vindas, né? Dá a cara dessa empresa. O que essa empresa ela valoriza e como está naquele espaço. Apoiar grupos, ONGs, ações externas e externas. Isso diz sobre a responsabilidade social. E para fechar, contar mais uma experiência que eu gostei muito. Pensar em ações, inclusive de inclusão para o seu público interno, LGBTI+, por exemplo, para que as pessoas se sintam de fato incluídas e respeitadas ali. Aí eu vou citar uma ação que eu tive conhecimento da CEMIG, não foi divulgada porque foi para o público interno, mas o que eles fizeram? Um vídeo lindo, 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 com alguns dos gestores foram convidados, sem saber o que ia acontecer, a ler depoimentos anônimos de pessoas LGBTI+, da equipe deles, que passavam por LGBTI-fobia. E aí é lindo esse impacto, assim. Às vezes eu não sei o que está passando com a minha equipe, por exemplo. Por isso que eu não tomo algumas ações, porque eu não estou sabendo o que acontece ali. Então, ao ler aquilo, é nítido ver assim, a emoção dessas pessoas ao perceberem isso. E quem me mandou é um funcionário, é uma pessoa que trabalha lá, que é LGBTI+, e que me mandou com uma felicidade, porque ver aquele reconhecimento e a provocação que a empresa fez para os gestores, se sentiu mais respeitado e mais incluído ali. Olha só, essa ação já foi um primeiro passo gigantesco para poder tornar e o impacto que isso teve foi gigante, né? Mais acolhedor. Gigante, gigante. É isso. Sim, legal. Né? E o nosso legal demais. Voa. Sim. Vou só ler alguns comentários aqui também, que a gente já teve depois. Você colocou, inclusive, o nome do documentário lá, né? Revelação, da Netflix. O Misael, ele tá querendo saber se a gente tem indicações de leitura sobre diversidade, inclusão e cultura LGBTI+.
Ele gostaria de se aprofundar mais no assunto. Eu tenho uma indicação, Misael, que é bem fácil de poder achar no Google, que eu até pequei em não falar isso, porque é um material que eu sempre revisito. O Instituto Ethos com ETHOS, em conjunto com o Fórum de Empresas LGBTI+, então é só colocar isso lá no Google. Eles têm um manual de indicadores de diversidade e inclusão em empresas. Eles têm um manual específico para a questão LGBTI+. Então lá, além de falar sobre, tem várias dicas e várias formas de avaliar isso acontecendo ou não dentro das empresas. E esse manual ele está de domínio público, ele está disponível. É um material bastante interessante, tanto para conhecer, quanto se quiser desenvolver também algum trabalho para poder avaliar se de fato as ações estão sendo efetivas. Então, escrever aqui o nome, Instituto Ethos. Aí colocar indicadores LGBT, acho que tá isso, tá? No ambiente de trabalho, é um material interessante. E nós temos também a Kátia, dizendo código e consequências, muito bem colocado. O orgulho transviado. A mulher Pepita fez uma crítica em uma live sobre isso, falando que em junho chamam ela para fazer merchandising, mas que ela queria ser lembrada, né, por essas empresas, não só em junho, mas o ano todo. Exato. Acho que é isso que a gente estava discutindo, né? Que às vezes a gente só quer, o RH da empresa só quer falar disso naquele mês, né? A Ellen, ela colocou assim, muito bem colocado, falar de inclusão e colocar ela em prática o ano todo, e não só nas datas comemorativas. Exatamente. Orgulho transviado, uau, arrepiei aqui só de imaginar. Se sentiu visto. Exatamente. A Kátia, nossa, que experiência rica. Iracema, te amo muito, meu lindo. Minha mãe. Mamãe, te amo. Fofa. Beijo. Fofa. Só uma, acho que nem vai dar tempo, assim, não sei se a gente vai conseguir discutir sobre isso, assim, em 5 minutos, né? Mas a gente tá dizendo sobre o mercado de trabalho e eu entendo que, assim, você me falou sobre a questão da independência financeira das pessoas LGBTI+. E o quanto, por exemplo, você sair da escola, né, por evasão escolar mesmo, por questões né, de violência mesmo, e aí temos vários tipos de violência, né, dentro desse cenário. E aí, assim, o que tipo de impacto o estudo tem na vida das pessoas, né? E deste modo, o que o estudo, assim, às vezes, assim, vou falar de novo, na verdade, me confundi toda. Mas, assim, o que sobra, assim, no mercado para essas pessoas que realmente não tiveram condições de estudar, né? A gente já vive numa sociedade muito preconceituosa e o fato das pessoas não estudarem acaba que, consequentemente, elas não conseguem inclusão, né, assim, no mercado de trabalho. E aí, como que você vê isso, assim, em relação dessa situação? É exatamente isso, Bruna. E a gente pode ver isso olhando, por exemplo, para empregos que são mais exploradores, que dão menos condições, são mais abusivos. Então, se você olha, por exemplo, para as pessoas que estão trabalhando como profissionais do sexo, para as pessoas que estão trabalhando em telemarketing, por exemplo, que são duas atuações que a gente vê problemas, muitas vezes, acontecendo, muitas vezes são pessoas LGBTI+, nesses espaços. Profissionais do sexo. É muito comum encontrar pessoas T lá, pessoas trans e travesti, tanto mulheres trans quanto homens trans. E ambientes de trabalho de telemarketing é aquela bichinha que não consegue emprego em outros espaços porque é discriminada, inclusive por ser mais afeminada, é a sapatão que é mais caminhoneira. Então, assim, sobram esses empregos que dão menos condições de saúde emocional, inclusive. Então, é muito importante, sim, problematizar essa questão escolar, que assim, né, é uma discussão gigantesca, que dá mais uma outra live, dá mais um outro espaço. Sim. Porque, de fato, é mais do que só ter conhecimento sobre alguma coisa.
educar-se nesse processo e profissionalizar-se é trazer a possibilidade de autonomia para sua vida. E muitas vezes a gente fica refém de famílias LGBTfóbicas porque nós não temos autonomia para construir os nossos espaços. Então, ter essa possibilidade, inclusive, é muito emancipatório, né, nos empodera e nos protege de uma série de preconceitos. Daria outra live, né, pra gente falar sobre o papel dos educadores nesse cenário, daria outra live, assim, né? Mas eu queria te agradecer, nós estamos nos nossos 2 últimos minutos, e eu queria agradecer a presença de todo mundo aqui, que está aqui participando com a gente, que está falando que a live está super enriquecedora, e é muito bom pra gente ver isso, né, ver que as pessoas estão conseguindo tirar algum tipo de conhecimento dessas lives, né, porque o nosso papel é esse, né, a gente democratizar mesmo o conhecimento. E eu queria te agradecer muito por você ter aceitado o nosso convite mais uma vez. E é isso, assim. E agradecer a todo mundo que está aqui também. Quero agradecer também a todo mundo pela participação tão ativa e pelo carinho aí. Obrigado mesmo. Agradecer a Up, Bruna, a Renata pelo convite. Vejo vocês semana que vem no curso. Sim. E falar a minha frase, né? Seja a cor que sua vida precisa. Isso vale para todo mundo. Diversidade é maravilhoso. Então vamos fazer valer a pena essa diversidade. É isso que traz fluxo para a vida.